pessoal, eu sou o Jaime Troiano, mais uma vez com vocês. Olha, enviem comentários, críticas, sugestões. Eu adoro poder dialogar com vocês e construir novos episódios. Já estamos quase no 60º episódio da série Marcas e Divãs. Eu li recentemente mais um dos livros do Eduardo Gianetti, para mim um dos grandes pensadores, economistas da atualidade no Brasil. Já produziu coisas maravilhosas e esse livro, aliás, já falei de um outro livro dele há algum tempo atrás aqui, é o Elogio do Vira-Lata, por Eduardo Gianetti. Bom, a gente sabe que brasileiro muitas vezes é chamado de o vira-lata, né? É uma expressão muito pejorativa que recai sobre nós há muito tempo. Basta querer falar mal do Brasil. Falar, brasileiro é um vira-lata mesmo, né? Agora, na nossa história, isso tem raízes que vêm lá de trás, do porquê isso aconteceu. A própria colonização contribuiu para isso, sempre de uma forma pejorativa. Na verdade, a expressão vira-lata foi criada em 1958 pelo Nelson Rodrigues, dramaturgo, mas que era envolvidíssimo com futebol. E às vésperas da Copa do Mundo de 1958, ele disse o seguinte: olha, o Brasil vai ganhar essa Copa. Todo mundo tinha desacreditado a seleção. Disse o Nelson Rodrigues, olha, isso é uma visão de vira-lata, o Brasil vai ganhar a Copa. E ganhou, né? Foi a primeira Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Nas nossas origens, para você ter uma ideia, os primeiros brasileiros, não se chamavam brasileiros, que eram frutos de um cruzamento, de um casamento entre portugueses e índios, por exemplo, eram chamados de mazombos, uma expressão pejorativa na língua de origem, né? Eu diria o seguinte, até quero ler aqui um trecho do livro que fala um pouco desse sentido de uma origem subalterna do vira-lata. Diz assim, uma parte do livro do Gianetti: na construção da subalternidade, o subalterno, portanto seria o vira-lata, projeta no outro os dotes e virtudes dos quais ele se percebe deficitário. Muito bem. O complexo de vira-lata espelha, por um lado, essa idealização do nosso oposto. Quem que é o nosso oposto? O ocidental, a pureza racial, a beleza estética, a racionalidade dessa vertente ocidental. Algo que lembra muito o que é o conceito do malintismo na América Latina. A Malinche era uma índia na época da colonização espanhola no México, amante do Cortés. Dizem que ela era uma mulher linda, inteligentíssima, etc. Muito bem, mas ela passou a vida amando as coisas que vinham da Espanha, odiando as coisas do próprio país de origem dela. Quando a gente fala do vira-lata, ser vira-lata, será que nós somos vira-lata mesmo? Ou será que nós gostaríamos de ser um poodlezinho de madame ou um doberman, né? Quero ler mais uma frase que está no livro que é fundamental para isso, do que nós somos, do que nós queremos ser. Diz o seguinte, aspas, a maioridade de uma cultura se expressa na coragem e tranquilidade de ser o que se é, né? Bom, no livro, o grande raciocínio que me encantou para combater a ideia do vira-lata é o seguinte, pessoal. Quem é o vira-lata na origem? O que é um vira-lata, né? O vira-lata é, acima de tudo, um ser livre, criativo, que faz o que quer, né? Se você pensar bem na história do filme da Disney, A Dama e o Vagabundo, o que esse filme mostra? Mostra, de um lado, essa potencialidade das virtudes da cultura ocidental, do cachorrinho de madame, etc. e tal. E do outro, a paixão que ela tem pelo vira-lata. Quem que é o vira-lata no filme? O vira-lata, o vagabundo, é alguém criativo, é alguém livre que faz absolutamente tudo o que deseja. Então, se a gente pensar no vira-lata não como essa figura subalterna, não como pejorativo, mas como vira-lata com o sentido de liberdade, de criatividade, de ser aquilo que ele é pelas suas próprias raízes, pessoal, acho que é isso que nós deveríamos pensar em ser cada vez mais. Diz uma outra frase, outro parágrafo do livro. O grande equívoco, prestem atenção, o grande equívoco é confundir o desejo de livrar-se do sentimento de inferioridade que nos atormenta
com a vontade de repudiar e renunciar a tudo que nos constitui. O vira-lata, pessoal, não renega aquilo que ele é, o que o constitui, a sua origem, a sua razão de ser. E, de alguma forma, é isso que está faltando muito entre nós, né? Em vez de se espelhar de uma forma mimética no que é o mundo ocidental, é descobrir em nós mesmos essa capacidade de recuperar aquilo que nós temos de tão poderoso na nossa história. Aliás, muitos estrangeiros, quando olham para o Brasil, falam: que maravilha isso, vocês têm assim, vocês têm assado, que bom que vocês são assim. Coisas que às vezes a gente nem enxerga em nós mesmos. Portanto, olha, pessoal, é uma hora de... Agradeço ao Gianetti pela maravilhosa análise, de olhar para o vira-lata não como um ser pejorativo, mas, acima de tudo, como alguém que é livre e capaz de fazer aquilo que bem entende, porque acredita no que é. Até a próxima, pessoal!